Olá, meus amados irmãos, bom dia para todos vocês, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, sexta-feira, 2 de julho de 2021, vejamos o Santo Evangelho do dia narrado por Mateus, capítulo 9, versículos 9 ao 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim aos doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados, iluminando nossas vidas e nos dando sabedoria para compreender cada vez mais a palavra do Senhor. Assim seja. Amém. Caríssimos irmãos, nós vimos aqui nessa passagem narrada por Mateus, que Jesus se aproximou de Mateus, que era cobrador de impostos, e pediu a Mateus que o seguisse. E ele imediatamente o seguiu. E sentou-se à mesa com Mateus e vieram outros cobradores de impostos e pecadores. Os fariseus viram aquilo e perguntaram aos discípulos de Jesus: por que é que o vosso mestre senta com os cobradores de impostos e pecadores? Ora, Jesus ouviu a pergunta e Jesus respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médicos, mas sim os doentes. Aprendei-vos, olha só, aprendei-vos o que significa: eu quero misericórdia e não sacrifício. Aqui Jesus faz uma colocação muito importante. Ele diz: aprendei-vos, eu quero misericórdia e não sacrifício. Jesus aqui afirma mais uma vez que ele veio pelos doentes. Essa qualificação de doente que Jesus está colocando aqui neste Santo Evangelho não é propriamente aquelas pessoas que estavam enfermas. Aqui essa qualificação de doentes é a pessoa na condição de pecadora. E os sadios eram aquelas pessoas que Jesus considerava justas. Então, ele não veio pelos justos, mas sim pelos pecadores. Que, segundo a palavra, que seria os doentes. Então, meus amados irmãos, a gente vê que Jesus, com sua misericórdia infinita, ele dá toda a condição àquele que é pecador. Aqui a palavra também diz sobre Mateus, que Mateus era cobrador de impostos. E os cobradores de impostos, na época, não era bem visto pela sociedade, porque ele julgava que os cobradores de impostos eram ladrões. Aí, uma das razões pelas quais os fariseus discriminaram que o mestre não deveria se sentar com os cobradores de impostos e os pecadores. Aí foi onde fizeram as perguntas aos discípulos, mas Jesus imediatamente deu a resposta adequada para eles. E sabe a resposta, né? Então, Jesus disse: eu quero misericórdia e não sacrifício. Então, veja bem, todo filho de Deus, pecador, quando nós vemos um nosso irmão
que é um filho de Deus, como eu, como tantos, que todos nós somos filhos de Deus, mas nós temos uma grande mania de quando vê um pecador fazendo determinada coisa errada, que nós julgamos que é errado, o que é que nós fazemos? A primeira coisa que nós fazemos é apontar o nosso dedo. Apontar o nosso dedo e já fazer um julgo daquele irmão nosso que está cometendo lá um pecado. Exatamente por esse pecador foi que Jesus veio, conforme está dizendo a palavra aqui. Aquele pecador, Jesus o ama tanto quanto aquele que é um santo. Não existe diferença para Deus. Aquele que é justo, que é considerado um santo, como aquele que pode ser o maior ou um dos maiores pecadores. Os dois para Jesus são igual, porque Jesus ama o pecador. É diferente de Jesus amar os seus atos. Vejam bem, Jesus não ama os atos dos pecadores, mas ama os pecadores. E foi por esses pecadores que nessa qualificação que Jesus fez aqui na palavra, que ele chamou de doentes. E as pessoas justas, foi aonde Jesus disse que ele era sadio, não precisava de médico. Agora os doentes precisavam, e Jesus ficou ali na qualidade de médico para curar esses doentes, ou seja, os pecadores. E Mateus, como era tido como ladrão, porque os cobradores de impostos na época não eram bem vistos, Mateus se tornou um dos maiores evangelistas. Vejam só, ele se tornou um dos maiores evangelistas. Prestem bem atenção, quantos e quantos evangelhos tem aí narrado, escrito por Mateus. E ele era um pecador, ele era um cobrador de impostos. E assim, meus amados irmãos, temos tantos exemplos em nossas vidas. Vocês vejam bem, lá no garimpo, os garimpeiros trabalham para extrair o ouro, o diamante, enfim, todas as pedras preciosas. As pedras saem de lá do garimpo bruta. Elas precisam passar por um fogo para serem lapidadas, para chegarem à perfeição. Aí ela vai se tornar aquela pedra bonita, brilhante e valorosa. Mas para ela chegar naquela condição, ela teve que passar por um processo imenso, vocês sabem disso. Desde lá da extração, aquele trabalho imenso para extrair aquela pedra e depois industrializar aquela pedra, aquele fogo de muito mais de 1000 graus, ela tem que passar por aquele processo para ela chegar à purificação, para ela chegar na sua plenitude, ela prontinha, fica aquela pedra bonita, brilhante e valiosíssima, não é assim? Assim é todo pecador filho de Deus. Todos os pecadores filhos de Deus temos que passar por esse processo semelhante ao ouro. Por isso que Jesus ama todo pecador. Prestem bem atenção. Jesus ama todo pecador. Pode ser o maior pecador do mundo, mas Jesus ama ele. É diferente de Jesus amar os seus pecados, de Jesus concordar com seus atos ruins, seus atos maus. Agora, ele ama o pecador e ele dá a condição para aquele pecador para que ele se regenere, para que ele compreenda e entenda que ele é filho de Deus, filho da luz e que ele não pode viver nas trevas. Essa é a realidade. E um dia, quando ele se converter verdadeiramente em Jesus, ele se tornará uma pedra preciosa. Essa é o que Jesus quer para todos nós. Foi por isso que nessa palavra aqui, ele quer misericórdia e não sacrifício, e que ele veio pelos doentes e não pelos sadios. Amados irmãos, tenham todos vocês um santo e maravilhoso dia, que a paz de nosso amado Jesus esteja com todos vocês, e uma boa sexta-feira para todos nós.